5, 6, 7, 8. Oi, eu sou a Carol E eu sou a Maria. e nós estamos aqui com mais um episódio de Oito Tempos. E a gente vai falar hoje sobre saúde mental, aproveitando o mês de abril, né, que é o Dia Mundial da Saúde. A gente vai trazer como saúde a parte mental na dança, né? Falar um pouquinho como a gente pode cuidar, ou como isso pode, né, dependendo do que a gente passa, atrapalhar, ou como também a gente pode com a dança ajudar nessa parte, né? Então a Maria vai apresentar pra gente hoje quem é nossa convidada especial. A gente recebe hoje a psicóloga Juliana Bellini para falar um pouco mais sobre o assunto. A Ju, ela é formada em psicologia, pós-graduada em saúde mental pela Santa Casa de São Paulo, e ela é especialista em terapia cognitiva comportamental. Então isso vai agregar muito mais. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, meninas. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Que bom, a gente vai então abordar saúde mental na dança, né? Porque não é só corpo, a dança não é só o corpo. A gente também tem que cuidar da nossa cabeça e eu acho que é um problema da atualidade, né? Pós-pandemia, eu acho que aumentam muito mais ainda as questões de saúde mental, mas eu acho também por um lado positivo. Eu acho que a gente ganhou muito mais força para falar sobre saúde mental e eu acho que as pessoas estão muito mais abertas a ouvir sobre isso e também acho que buscar ajuda, né, Ju? O que que você acha? Sim, é verdade. Quando a gente fala de saúde mental, eu não gosto de fazer muita divisão de saúde mental, Aham. né? Eu acho que nós somos corpo, mente, e alma e espírito, né? Como as pessoas preferirem falar. E eu acho que quando há um desequilíbrio nessas três coisas, afeta essas três coisas. Sim. Né? E eu acho que a pandemia, ela entrou como um fator de desequilíbrio, porque foi tolhida a nossa liberdade em todo mundo. Muitas pessoas que têm essa questão do controle perceberam, de uma maneira geral, que não há controle, né? Que a vida pode acontecer e desacontecer, e aí o que que eu faço? E tiveram que procurar depois se reorganizar mente e corpo, e aí foram se reinventando, né? Procuraram outras coisas, procuraram reconhecer outras pessoas. Então eu acho que nesse sentido a dança, o esporte ajudou muito. Tem um tabu ainda para falar sobre essa parte saúde mental? As pessoas ainda têm um pouco de, sei, ai, eu não tenho nada. Ou Hã, ir no psicólogo é só se eu estiver louco? Um pouco tem, tá? Aham. Mas eu acho que diminuiu bastante. Eu acho que a internet, né, tem tudo, a internet, como tudo, tem os prós e os contras, às vezes ela contribuiu demais para as pessoas entenderem, até nesse comparativo de, eu procuro ajuda, mas fulano que eu gosto também fala sobre terapia, né? Fala que vai na terapia, fulano, algum influenciador, alguém assim, né? Então, aproximou as pessoas nesse sentido de falar, olha, é normal, normalizou, né, mas ainda tem, sobretudo as pessoas mais Mas velhas. essa que a gente ouve mais gente mais velha mesmo. Sim, mas tem um pouco sim, mas eu acho que melhorou bastante essa Ou que questão. tudo é frescura, né, "Isso é frescura". Isso não é nada. Isso, é porque, eles eram acostumados, sobretudo as pessoas mais velhas, a resolver os problemas de outra forma, eles não foram ensinados, né. A TCC preconiza que tudo é um treinamento para Uhum. né, e essas pessoas não foram treinadas para buscar ajuda, elas foram treinadas para se resolver sozinhas. Então a gente entende, né, que essas pessoas têm esse lugar de fala de não entender. Qual é o problema de se resolver sozinha? Tem um, né, ficar tentando se resolver sozinho o tempo inteiro. Então, o problema de se resolver sozinho é que, falando um pouquinho sobre a minha área, a gente tem muita crença sobre o mundo, sobre nós mesmos, né? Nós temos muitas crenças. E essa crença, eu vou falar de uma maneira aqui bem pedagógica, na minha opinião, é como se fossem vozes que vão falando aqui dentro de nós mesmos que o que nós somos. Então, são afirmações, né? Você é burro, Aham. né? Você é ruim. Né? E depois a gente pode falar um pouquinho de onde vem essas crenças, caso vocês queiram. Mas aí resolver sozinho, a gente só fica com essas vozes. Então, por mais que a gente tenha um esforço comportamental para mudar isso, essa voz é muito forte, é muito enraizada. Então, no final do dia, essa voz vence. Exato. Entende? Então, esse é o problema de se resolver sozinho. Da onde vem essas crenças? Pode falar, você, Essas nossa. crenças, essas crenças, elas vêm da nossa criação, Uhum, tá? uhum. Então, se eu puder fazer dar um exemplo para vocês, às vezes quando a gente está ali, né, quando eu falo quando a gente era pequeno e barbacenta, muitas vezes os nossos cuidadores que vêm com as crenças deles, é isso é culpabilização. Fala, gente, é como é.
eles vão falando coisas que ele acredita. Ou então, eles pegam as crenças deles e projetam na gente, nos filhos, né? Enfim, quem estiver cuidando ali. Esses cuidadores projetam na gente. E a voz desses cuidadores, para uma criança, é muito forte, né? Falando aí no nosso período da infância. E aí, aquilo vai ficando como verdade absoluta. Então, por exemplo, às vezes, você tem um filho, né, que ele tá ali um pouco mais disperso, aí você vai falando, você é lerdo, você é lerdo, você é lerdo, você é lerdo, né? E aí, o que que acontece? Por mais que tenha evidências, porque a terapia cognitiva vai trabalhar em de buscar evidências que aquilo que a gente pensa é verdade ou não, contrárias a isso, essa voz dos pais, as vozes dos cuidadores, é muito, muito forte. É, porque é a primeira afirmação que ele recebe, né? E ele foca naquilo e leva isso adiante, como se fosse a verdade. E aí vira uma crença. Você é birrento, você é... Isso e aquilo vira uma crença. Então, aí ele vai passar a vida inteira, esse indivíduo, tentando quebrar essa crença. Isso traz muito sofrimento, sem ajuda, com certeza. Agora fazendo um pouquinho um advogado do diabo, um contraponto. É uma técnica. De contraponto, né? Porque as pessoas mais velhas não acreditavam nessa, né? Tinha que resolver tudo sozinha, então se resolva. Mas também pode ter um exagero hoje também de tudo ou tem um diagnóstico ou não. Pode, eu costumo dizer tudo pode, tudo é possibilidade na vida, tá? Acontece que muitas vezes o diagnóstico ele vem baseado do DSM, né? Que é quem aí diz quais são os sintomas para cada diagnóstico, tá? Então, quando um profissional, mesmo um profissional ele capacitado, ele vai olhar os sintomas, se encaixa desse critério do DSM, ele vai diagnosticar, né? Então, assim, muitas vezes há diagnóstico errado, tá? Porque o profissional ali se confundiu, os transtornos mentais são muito parecidos, né? É muito difícil ali esse manejo mesmo. E aí, às vezes, ele se confundiu, mas muitos sim não foram diagnosticados antes por falta de organização ali, de observação. E hoje, com o advento da internet, eu podendo procurar ajuda mental, eu indo no psiquiatra, o que que acontece? Eu sou diagnosticado porque, de fato, eu me encaixo ali nos critérios daquele transtorno. Então, pode haver exagero, mas eu não acredito que ninguém tenha nada e que tá todo mundo sendo diagnosticado errado. Exatamente. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa, na verdade. Não necessariamente um transtorno, mas todos nós temos nossas dores. Coisas pra resolver de repente, né? Pra acertar. Aí trazendo agora um pouquinho pro universo da Gabriel, né? O que a gente assim, né, aborda aqui no podcast, mas isso é essencial porque é o que fala. No meio da dança, eu acho que ainda tem muitas questões associadas à dança, e enfim, acho que principalmente balé clássico, até por comparações constantes e frustrações. Acho que no geral, dentro de uma sala de aula, você tá trabalhando com o corpo. Tem comparação em tudo, até nessa aula regular, vai em alta, né? Mas a dança tem uma coisa delicada muito diferente, né? Que você achar que dança bem ou não, ou se comparar com um colega que evolui mais rápido, E porque você não é uma comparação física também, né? Eu acho o corpo, e quando a gente traz a dança, eu acho que a comparação física acho que se dá muito por homens, mas acho que ainda o público maior são mulheres, e tem essa comparação estética envolvida. E aí as redes sociais vêm para piorar essa comparação, né? E a gente vê cada vez mais, principalmente eu sinto muito em adolescentes, sabe? E eu, na parte de nutrição, recebo muitas adolescentes me relatando isso, e o medo de engordar, o medo e a frustração, e porque. Então, o que que você pensa? como lidar a comparação constante. Na verdade, como eu disse, né, tudo é um treino. E a gente sabe que a gente foi treinado para competir. Sim, a sociedade cobra isso. Porque quando a gente não tá em competição, fala que a gente está em ócio, e se a gente não tá fazendo nada da vida, né? Então, num certo ponto, isso é como é. Nós somos treinados para competir. Sim. Né? Talvez seja uma mudança total social. Então, a gente não pode falar, o indivíduo é assim. A sociedade, ela cobra isso da gente.
né? Então a gente vai competir. Lá atrás, como eu falei das crenças, muitas vezes, quando esse processo de competição ele não é explicado para uma criança, né? Como algo saudável, isso pode virar uma crença de desvalor. Então, o que que é? Eu vou buscando recompensas das coisas na minha figura física, né? Para que o outro me dê valor e aí eu saiba o meu valor. Entendi. Sim, E aí isso pode ser um problema, porque quando você fica na mão do outro, pode ser perde o conforto. exato. Né? Então, às vezes, a pessoa pode te achar linda, de repente ela pode falar, para mim não é desse jeito que eu acho legal, e aí você vai seguir o seu humor, aquilo que a pessoa te recompensou ou não. Então, esse se torna o problema, né? Então, a competição, ela é saudável, desde que aquilo não dite o meu valor. Por exemplo, para essa pessoa, não dá para essa pessoa, de repente, eu não seja tão bom, isso tem a ver com a bagagem dela, talvez não tenha a ver com a minha, e isso o processo terapêutico ajuda a pessoa a diferenciar quem sou eu e quem é o outro, porque lá na infância, com os pais, isso fica muito enraizado, eu sou meu pai está comigo, e aí como é que depois eu separo isso, né? Então, um processo, resumindo, o processo de competição é um processo saudável, faz parte do nosso desenvolvimento como indivíduo. A questão é quando o outro me dá o valor, e aí eu perco a minha identidade a partir da opinião do outro. Você acaba aceitando essa opinião, tipo, é como se você aceitasse a opinião, mais ou menos isso. Vira só, a pessoa fala uma coisa sobre você e você aceita. Se leva como verdade. Isso, porque assim, lembra que nós temos crenças, né? Da TCC preconizar que nós temos as crenças, vamos supor que eu acho que eu sou feio, Uhum. tá? Porque isso, no meu processo de desenvolvimento, eu acreditei nisso, é uma crença, tá? E aí, o outro chega e também acha que eu não tô legal para os parâmetros dele, Uhum. certo? E aí, isso é muito reforçador da minha crença. E eu não tenho, muitas vezes, estratégias que é para buscar evidências de que talvez eu não seja feio, talvez isso seja um reforço de algo que eu criei lá da minha infância, né? Como foi possível, mas que talvez eu não seja feio, talvez eu não esteja tão aquém assim, e que o outro só tem uma opinião. E aí, como é que eu faço isso? Eu busco evidências contrárias. Ah, eu sou feio, usou esse exemplo. Mas eu tenho relacionamento, tenho amigos que não me acham, e aí para todas as crenças, tá feio, burro, né? Por exemplo, eu sou burro, quais evidências que eu não sou burro? Ou que eu não sou tão burro assim? Porque às vezes eu queria entrar nisso. Eu falo assim para meus pacientes, e saúde, eu chego pra criança, eu sou burro. E eles pensam que eu vou falar que ele não é burro. Como todo mundo. Imagina, é trampinho, isso é coisa da sociedade. Não, eu falo assim, tá bom, vamos só desafiar pra ver se você é burro? Porque se você não for, talvez isso faça bem pra você, né? E se você for burro, aí a gente vai entender o que entende como burro, tá? Porque a burrice, o conceito, né? Às vezes eu não sei fazer bem, prova, né? E por isso eu sou burro, porque ali a prova eu fico ansioso. Tá, e a gente vai descobrir, então, como é que você vai fazer melhor essa prova, já que isso faz parte, você tem que fazer essa prova. E você vai descobrir no final de tudo que não é burrice, é uma inabilidade. Sim. E a gente vai treinar e você vai ficar melhor naquilo. Então, Até porque a gente não sabe fazer tudo, né? não. Não, ninguém é bom em tudo e a gente vai ter áreas que nós vamos ser melhores, mas é muito isso, ai, é esse julgamento, né? A gente, quando você não consegue fazer algo, ai, não consigo, eu sou burro, eu não vou conseguir fazer isso. E isso é uma coisa que a gente ouve muito, e é constante, a gente falando até um pouco de autossabotagem. Quando tem um desafio que a pessoa precisa passar, automaticamente, antes dela fazer, ela fala, já, eu não sei. Ou eu não vou conseguir, eu não consigo, já é uma afirmação para ela, né? Aproveitando esse assunto, eu percebo muito alunos, assim, nem falando, né, nesse universo de dança, que não sabem lidar com correções. Que não sabem lidar com crítica, porque a crítica não era não é sempre, não é uma ofensa, né? É um, você precisa, às vezes, fazer uma crítica porque você precisa que aquilo se corrija, melhore, enfim. E eu percebo, alunos que não conseguem lidar, principalmente adolescente, tá? Adulto também. Não gosta, adulto não gosta de ser corrigido. E adolescente não consegue lidar. Então, parece que é uma correção, é capaz da pessoa não voltar nunca mais. Fala de uma correção, Sim. né? Então, e eu vejo que às vezes, eu não sei, tá? Só que aí você vai dizer melhor, se nessa questão do adolescente, os cuidadores, quem acompanha, quem, né, a pessoa que é responsável, tem uma influência nisso, para a pessoa, né, de não conseguir lidar com a crítica, tem uma culpa, né, uma culpa. E no adulto, por que, né, isso acontece? Talvez por conta aí dessa
O adulto foi uma criança que passou por isso, né? Isso. Na verdade, os cuidadores vão ter interferência. Eu sempre falo que tanto criança quanto adolescente, se tem um comportamento problemático, não que não aceitar críticas seja um comportamento problemático, é sintoma. Eu sempre falo, a criança e o adolescente com um comportamento problemático é sintoma, não é o problema. Sim. Eu trabalho com adolescente, às vezes os pais falam, né, mas ele tá com problema. E eu falo, não, ele é sintoma de algo maior, do contexto dele. Né? Então, assim, não, como você diz, saber não aceitar críticas, né? Não aceitar críticas. Isso, ninguém gosta de crítica, né? A gente não gosta de ser criticado. Acontece, o problema é quando eu interpreto que você não está falando de um comportamento meu. Você está falando de mim por conta da crença. Então, vamos supor que a crítica seja relacionada a um comportamento que a pessoa errou. E a pessoa vai interpretar, porque a TCC vai falar sobre as interpretações, né? A gente constrói a nossa personalidade e a partir dela a gente vai interpretar o mundo de uma forma única. Então, a sua crítica é o mundo naquele momento e depende de como eu vou interpretar. Se você tá me corrigindo, por exemplo, esse passo não tá legal, você não tá, acho que você não tá, o seu comportamento não está tão comprometido, né? E ele vai entender, eu não sou comprometido. Né? E aí, pronto, porque aí eu passo a ser, não fazer, né? E aí eu vou começar a te provar que eu sou comprometido, mas não com o meu comportamento, que a gente fala que é de uma forma funcional, porque às vezes as questões chegam, tá falando que eu não sou comprometido. Então, né, vamos treinar, talvez você não seja e você se torne mais comprometido. Não, mas agora eu vou provar para ela de uma maneira disfuncional, que não funciona, que eu sou comprometida. Aí o que que eu faço? Né, eu começo a te contra-atacar. Né? E aí a pessoa não está provando nada, só que ela não percebe. Então, os cuidadores, eles têm a responsabilidade em relação às crenças, né? Colaboram em relação às crenças que eles criaram. Né? Porque se ele ajudou essa criança, esse adolescente, né? E depois adulto, a formar a criança que eu não sou comprometido, qualquer crítica relacionada ao comportamento dessa pessoa, essa pessoa vai levar como reforçamento da crítica e ela vai entrar em modo ataque. Isso é normal, tá? Tá. Apesar de ser disfuncional, eu não... Acontece, né? E no ambiente, assim, de performance, de alta performance, que é a dança, né? Como isso pode afetar a saúde mental da pessoa? Então, porque quando ela tá num ambiente de alta performance, como você diz, ela vai ter que lidar, às vezes, com a projeção do que ela queria e, de repente, ela não tá conseguindo. E não tá conseguindo por conta de uma inabilidade. Eu sempre falo, gente, habilidade, a gente nasce sem habilidade nenhuma. A gente só nasce com habilidade de chorado, é isso? E a gente vai desenvolvendo. Então, a habilidade a gente desenvolve. Só que quando eu olho aquilo e eu tenho uma crença que eu não consigo, eu acho que é impossível, eu acho que é algo determinante. Eu não consigo e pronto, certo? E aí, o que que eu faço? Em vez de eu treinar, então eu não consigo fazer isso hoje, mas eu posso tentar alcançar o meu melhor. O que que eu faço para eu não ter que lidar com aquilo que eu vejo, queria e não posso? Às vezes eu me afasto, eu desisto, exatamente. Para não ter que lidar com a frustração, eu desisto. Que a gente chama de esquiva experiencial. Eu me esquivo da experiência, resolve o meu problema momentaneamente, que eu não tenho que ver aquele bailarino maravilhoso rodando, né? E eu ali no processo, eu não tenho paciência com o meu processo de esperar eu adquirir aquela habilidade. Inclusive, as aulas são para isso, tá, pessoal? Para adquirir a habilidade. Continue Com qualquer coisa na vida. Exatamente. E aí eu me afasto, eu me esquivo. E eu começo a lidar com tudo na minha vida assim. Quando eu não consigo, eu me esquivo. E aí entra no meu consultório com a vida parada. Porque eu só me esquivo. Porque a sabotagem. A autossabotagem, que é isso, né? Quando tem um desafio, a pessoa, ao invés de tentar, ela automaticamente, não, eu não consigo, ela afirma isso pra ela mesma e pro mundo, e ela não faz. Então, ela tem um terceirizar a culpa. Porque não é, a culpa não é dele. É culpa de outra pessoa. Então, o meu colega, os meus pais não fizeram, qualquer coisa, gente. A sapatilha que, sei lá, funciona é sobre a pessoa. Terceiriza a culpa. Sim. Né? Então, tudo é ruim. Não é a culpa dele que ele não fez, porque ele não se esforçou, enfim. Sei lá. E eu acho que também tá um pouco de hoje em dia, as pessoas querem tudo pra ontem, né? Então, a questão imediatista. Então, ela quer ser um bailarino profissional incrível, mas ela quer entrar na sala de aula
e fazer já sair Não, pronto. já Ela não tem ela não aceita esperar o processo, né, então do aprender, ir lá, tentar e evoluir. Não, ela quer isso para ontem. Se ela não consegue no hoje, que é o que ela quer naquele momento, ela já gera uma frustração, já fala: "Ah, então eu não vou conseguir", ou terceiriza a culpa, ou e desiste, porque é muito mais fácil a gente desistir, né. Sim, a gente esquiva, muitas vezes dói menos, mas é algo momentâneo. Logo depois eu entro de novo e não consegui realizar, sou um fracasso. É. Não consigo terminar nada, sou um fracasso. Então é um loop infinito. A Ju falou um negócio que é, né, quem tá na sala, ela tá lá para aprender. E eu falo isso muito para os meus alunos. Se vocês soubessem fazer que sala, eu não consigo. Se vocês conseguissem, não estaríamos aqui, estariam dançando em algum lugar. Eu não precisaria estar aqui dando aula para vocês. A gente está aqui para errar, fazer de novo e eu explicar quando vocês precisar. Se é uma sala de aula, se são alunos, eu sou professora. Sim, Exatamente. se eles fossem profissionais, ninguém tava aqui comigo, Sim, não precisaria, né? né. Da aula, da explicação, eu podia ficar sentada só olhando, né. Eu falo isso na aula, eles acham que dá um tiro, é verdade. É, né? Você Né? dá uma situada, Então, né? mas o que eu queria até, Hã. nem acho que a gente estava, comentando, a gente estava aqui conhecendo a escola, e aí a gente estava falando do reforço positivo, que a gente trabalha com as crianças com reforço positivo. Conta para os pais, Ju, porque o reforço positivo é importante, porque a gente tem algumas pessoas que temem Isso é legal você e falar. que criticam: "Ai, mas por quê? Não fa a minha filha vai ficar frustrada porque ela não ganhou o carimbo nessa aula". Ou até porque ela vai estar condicionada a só querer vir para a aula por causa de um brilho. Tá. Ou Né. fazer a aula porque no final ela sabe se ela fizer tudo, certinho. Não é certo, tá, gente? Certo de corretamente técnico, tá? Não é É. certo, é que você tem que ser perfeita. A gente fala o certo é porque a gente quer que a criança preste atenção, participe da aula, interaja com os colegas, Bom né, comportamento. bom comportamento, não se pendure na barra, não quebre o espelho, tá? Se ela vai executar certo um passo, não é sobre isso, ela ganha se ela participar. Se ela interagir, acolher, não brigar, não mostrar a língua, são coisas simples, tá, que a gente espera num convívio ali em grupo. E tem pais que não entendem, né. Pais, mães, vós, tios, enfim, quem traz a criança, babá. Sobre esse reforço positivo, acho que se você puder falar um pouco, né, dessa importância e dessa técnica que é utilizada aqui a gente utiliza, e acredito que em muitas escolas também, sobre essa metodologia. Tá. Os reforços positivos, tanto o reforço positivo, o reforço negativo, reforço positivo, a gente coloca alguma coisa para que aquela criança, aquele ser humano, aquele indivíduo continue com o comportamento adequado. E reforço negativo, a gente tira alguma coisa que está incomodando para que ele continue também no comportamento, tá? E as punições é para parar o comportamento. Sim. Punição e esquiva é para você parar o comportamento. E aí eu queria dizer para todos nós, tá, que não adianta a gente gostar ou não gostar de reforço. Não adianta, a vida não vai estar bem aí pra gente. Vai continuar acontecendo. Por quê? Eu queria fazer uma reflexão aqui. Por que que nós trabalhamos? De uma alguém pode dizer: "Eu amo meu trabalho". Tá, mas qual que é o objetivo final do trabalho? Ganhar dinheiro e pagar as contas. Isso é um reforço positivo. Tá, gente? É meu reforço positivo, ok? Então é dessa forma que funciona a vida. Por que que eu vou ao médico? Né? Porque eu tô com uma dor e eu quero que aquele médico me dê um reforço negativo. Eu quero que ele tire aquela dor com alguma medicação. Então, se a gente não prepara a criança para isso, ela vai estar fora do mundo. Entende isso? Quando chegar ao mundo, mas o mundo é cruel. Ok, pode ser, mas é como é. Tá? É o mundo que a gente tá. Então eu falo aceitação radical. Quando chegar no mundo e apresentar isso para ela, ela vai achar injusto. Ela vai falar: "Não, mas peraí, eu não vim só 2 dias da semana no trabalho, como é que você não vai dar embora?" Então ela não vai entender como Por que que vai ser descontado do meu salário esses 2 dias? não é? Ela não vai compreender. E isso tá acontecendo muito, né? Os adultos, né, os adolescentes aí, indo para a idade adulta, eles não estão entendendo. Porque tiraram isso, por não concordar, né? Não pode passar por nenhuma frustração. Os nossos filhos vão ter traumas.
A gente não vai conseguir. Por mais que a gente tente controlar, e eu sou mãe, tá? Eu sei disso. Os nossos filhos vão ter traumas. Eles vão ter que lidar que a vida não é justa, muitas vezes, né? E que o reforço é uma realidade. Então, reforço positivo, reforço negativo, punição tá na vida. E vocês representam uma parte da vida. E é isso que eles vão ter que se acostumar. O reforço positivo é, né, a gente, principalmente em convívio em grupo aqui na escola. A gente não tá, e o que a gente traz é o que, assim, pontuando para a criança que aquele comportamento dela em convívio com outras crianças foi muito positivo, que ela deve continuar nessa postura, nessa convivência com as amigas, né, nada alarmante, mas olha, estamos pontuando que você foi muito bem nessa aula, parabéns, nessa aula você vai ganhar o carimbinho, né, você vai estar tendo reforço para aquela rotina. Você hoje mostrou a língua, você se pendurou na barra, E eu acho que é uma forma até de trazer, você não vai ganhar o trabalho em aula de a criança falar pra gente o porquê que ela não está recebendo. Então, você acha que você merece hoje o carimbinho? Como que foi o seu comportamento hoje em aula? E as crianças sabem. Essa gente, ela fala, não, eu brinquei mesmo hoje. Eu não fiz a aula. Fiz nada, então Elas mesmas sabem. E aí, né, os pais ficam nesse controle de achar que a criança vai. Ai, você vai ficar muito. Não, ela mesma entende, ela mesma sabe por que não ganhou. E tudo bem, na outra aula ela vai ser melhor e é um reforço que a gente dá. aí a gente volta lá pro gancho do começo, que a Ju falou das crenças, né? E os pais vão criando isso. Então, meu filho não pode se frustrar, queria ser uma bolha. O que pode acontecer com essa criança futuramente dentro dessa bolha? Ela vai adquirir esquiva experiencial, ela vai se esquivar de toda vez que ela encontrar uma coisa que ela não conhece, né, isso é a maior probabilidade. Aqui a gente não está culpabilizando os pais, porque os pais eles estão dando o melhor, né, eles estão tentando. Eles foram crianças também. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? De uma maneira geral, os pais eles estão achando que aquilo eles querem blindar. Muitas vezes porque não, a gente fala que é radical. Muitas vezes porque não foram blindados em nada, poderiam, né? A gente sabe que o processo de infância dos nossos pais, né, foi um processo totalmente diferente, né? Então, às vezes eles falam, eu vou blindar meu filho de tudo agora, porque eu não fui blindado de nada, Sim. né? Ou até pais que tiveram essa blindagem e acham que devem passar isso, mas os tempos são outros, o mundo tá bem frustrante mesmo, né? E essa criança, esse adulto, ele vai adquirir já na adolescência. Você percebe o adolescente querendo se esquivar. Ele vai adquirir esquiva. Então, assim, um amigo não quer falar comigo porque ele ficou chateado, reforço negativo, né? Você fez alguma coisa, o amigo, o que é o reforço negativo? O amigo fazer, não falo com você mais. Isso pode acontecer, os pais não vão estar no controle desse outro ser humano que vai se relacionar com esse indivíduo, que é o filho deles. E aí ele vai falar, mãe, é muito difícil me relacionar com as pessoas, eu não quero mais. E aí o isolamento é uma dos sintomas da depressão. Né? Eu preciso pertencer, mas eu não consigo pertencer porque o mundo tem muita frustração. Eu me isolo, vem a depressão para me avisar, porque a depressão é um sintoma de que tem alguma coisa errada na minha vida. Ju, e como que a gente consegue perceber num adolescente quando algo não está indo bem? É só quando estoura o limite, que tipo assim, já não dá mais, já tá o limite da depressão, ou não, ou a gente consegue ir como pais e como educadores e tendo esse tato de perceber que algo não tá bem. E agora você falando que é do isolamento, às vezes a gente, né, percebe essas características, mas não saberia dizer, sem você ter falado, que o isolamento poderia significar um sintoma de depressão, né? Mas como que você até pode dar uma dica, assim, para pais, educadores, de como a gente consegue perceber, sabe? Antes de dar o seguinte, Também. Tá. O isolamento, ele é um dos sintomas, tem que vir com outros, né, para ser diagnosticado uma depressão, mas adolescente, de uma maneira geral, adolescente ele foi feito para experienciar. É a fase, se vocês lembrarem aqui da nossa fase de adolescência, a gente estava querendo viver, sim. né? E o que acontece? Ele quer viver mesmo longe dos pais. Às vezes os pais eles chegam para mim e falam assim:
claro que cada caso é um caso, né, não estou generalizando. "Ah, o meu filho é ótimo, né, 16 anos. Ele fica perto de mim o tempo todo, ele quer sair comigo", e aí eu falo: "Oh, isso não era esperado pra fase. A fase é: "Mãe, não quero ir com você, É. quero ir com meu amigo é muito mais legal", porque eles querem pertencer, e eles querem pertencer a um mundo diferente do qual eles pertenceram na infância, que é o nosso. Então, se você percebe as mães falam assim: "Imagina, você está falando ao contrário". Não que o adolescente não vá chegar em você, mas é esperado que ele queira esse distanciamento. Então é um contrário. Quando eu falo distanciamento, não é ele ficar no quarto não se relacionando com ninguém, tá? Isso é perigoso. É o distanciamento dele querer experienciar outras coisas. Então ele vai querer sair sim para festas, ele vai querer encontrar amigos, ele vai querer paquerar as meninas, os meninos, enfim, quem quiser ele paquerar. Ele vai querer fazer isso. Então, se você percebe que ele não está querendo fazer isso, que ele está querendo ficar isolado, e que o tempo todo o ponto de apoio dele para qualquer conversa é você, tem alguma coisa errada. Porque as mães, elas vão querer reforçar isso, né? Todo o tempo, o ponto de apoio do meu filho sou eu, as mães, os pais, tá, gente? De maneira geral, os cuidadores. Sou eu, então tá ótimo, mas tá bom pra você que é adulto. Tá bom pra você que não quer perder aquela criança. O adolescente tem coisa que ele vai olhar e vai falar assim: "Mãe, não quero falar com você sobre isso. Eu quero falar com meu amigo, porque ele me entende mais". E a gente vai ficar igual eu fico com meu filho adolescente: "Fala com a mamãe", e ele vai falar: "Não, esse é com meu amigo", né. Então, assim, adolescentes sem amigos, adolescentes, se relacionando, a questão da internet, né, se relacionando só pela internet com as pessoas, não querendo sair, não querendo falar pra você: "Eu quero sair, eu quero sair". "Não, mãe, tá tudo bem, eu quero ficar com você em casa". Esse adolescente, ele pode estar ali, não vivendo a fase dele, podendo desenvolver uma depressão. E é uma coisa que quando eu era adolescente eu só falava com amiga das coisas, agora que eu sou uma pessoa mais velha eu só falo com a minha mãe. Não é? Eu não falo com amiga de nada. É porque exatamente porque ele vai entender aí as pessoas falam: "Mas meu filho não pode falar comigo". Eu acho o seguinte: toda vez que seu filho sai do quarto e quer falar com você, reforce isso. Acontece é que quando ele só faz isso, quando ele só quer você, quer sair com você, quer grudar em você, isso pode, tá, gente? Pode ali, com outros sintomas, tá te avisando que ele tem uma inabilidade social, e aí que ele só confia em você. E por isso que ele tá ali. Né, então e isso também tem que acender uma luzinha pra isso, né. Exatamente. E aí no momento que a mãe fala: "Não, é que eu sou a melhor amiga, É. é que eu quero ter meu filho o tempo inteiro aqui embaixo", tá gerando mais bloqueio aí na criança, Isso, né. exatamente. É aquilo da afirmação, então assim, a criança leva isso pra ela. A adolescência é um momento de treinamento. Eles precisam treinar para a fase adulta e treinar a segunda, a terceira socialização. Então, se eles não estão querendo treinar, não espere que vai ser um adulto habilidoso, muito provavelmente não. A gente estava falando a questão de lidar com o mundo depois, tá tendo uma dificuldade muito grande de se contrapar até pessoas para trabalhar, com pessoas mais novas que não conseguem lidar com o chefe, com o colega, com a crítica, com o mundo é difícil, tudo é motivo para não estar naquele lugar. E eu conheço pessoas que trabalham com dança em outras instituições maiores e que preparam para o mercado de trabalho. Então, você imagina, turmas com 40, 50 pessoas, em comparação a gente que turmas menores de alunos, são turmas maiores, e que não conseguem, tipo, lidar com o coreógrafo lá, que vai escolher quem ele achou melhor, para que ele não consegue. E o mercado de trabalho está até perdendo um pouco de pessoas jovens em grandes companhias de dança, por exemplo, porque não conseguem. Tem lugares que preparam muito bem, que a gente vem até na porrada, né? Tá. Aprende a lidar com a porrada. Porque a hora que você vai dançar numa companhia, a porrada é todo dia. Você todo dia tá num nível competitivo, porque você tem que mostrar que você é bom todo dia e convencer um coreógrafo que tá indo lá coreografar nessa companhia que você é funcionário, de que você é bom pra estar na coreografia dele. Sim. E então o seu psicológico tem que estar sempre muito saudável para você lidar com uma porrada. Trabalhar com arte não é só flores, tem muita porrada. Como nada, né, Carol? Exatamente, mas a flor que a arte é e não é sobre isso, tem porrada. E as porradinhas na sala de aula que a gente nem tá batendo ninguém. Ninguém bateu em ninguém. É modo de falar. É modo de falar, mas meu filho, esquece a dor agora. Você precisa fazer.
né? Porque aqui também as pessoas não Não sabem lidar com nada, nem né? com dor muscular. Nem com dor. Dói o ombro, já não posso mais fazer nada hoje, que meu ombro tá doendo muito. Mas isso também, às vezes, eu posso analisar, e digo você como psicóloga, às vezes até sabe assim, ah, eu bati o dedo, meu dedo tá doendo, eu não vou poder executar um movimento. Será que não também tá ligado com ao querer a atenção? Os ganhos secundários, né, que a gente chama. Tipo, aí se você no subconsciente a pessoa tá fazendo isso para chamar a atenção da do professor ou do educador, assim, pra dar esse cuidado, essa atenção de: "Calma, né, vamos lá, deixa que aí vai lá, calma, vai ficar tudo bem". Não usar bem, só pelos casos de lesões reais. E da gente que tem tivemos lesionado, Esse é outra coisa. deixando assim do ideal. Porque sabe, assim, uma coisa mínima e, tipo, sei lá, sentiu, bateu a mão na barra, me encostou e: "Ai, minha mão". Será que também não tá um pouco relacionado com a atenção, até pelo mundo de hoje da correria, etcétera, as crianças estão tendo menos atenção e essa é uma forma dela chamar aquilo pra ela? Então, quando a gente fala de ser humano, tudo pode, mas ele é muito complexo, nada é uma coisa só. Isso que você falou é uma possibilidade, tá? Então pode ser sim, às vezes aquela criança foi treinada para isso. Por exemplo, eu bato a mão, logo todo mundo vem ver, que é o contrário do que você falou nesse caso. E aí eu espero que você ali como professor que representa aquela Aham. figura de autoridade vá fazer a mesma coisa. Exato. E aí você não faz, eu fico repetindo o movimento pra, ó, tá, uma coisa errada. Olha Tava, aqui, ó. né, agora é seu momento de viver. Então, a criança, ela tem muito e o adulto pode desenvolver isso, né, e ficar no inconsciente dele esse modo de se relacionar com as pessoas. Então, eu preciso que você esteja sempre disponível para mim, né. E também tem o lado por isso que eu falo, teria que avaliar, a terapia é para isso, para avaliar cada caso. E também a pessoa pode estar fazendo isso, nessa ao contrário, né, porque ela não tem isso e você como uma figura de autoridade ali, né, em sala de aula, ela vê se você pode dar isso para ela, porque ela tem um vazio em relação a isso. Porque às vezes da onde que ela tirou isso? Às vezes ela vê um amiguinho que tem, né, e os pais ali muito ocupado, né, trabalhando, não podem, e ali você faz. E aí quando você faz, se você atinge o que ela queria, eu falo que ela vai continuar repetindo esse comportamento para que você supra esse assim, é um reforço, né. Uma vez eu vi alguém fala, você me corrija, tá? Que quando a criança chora, e toda vez que ela chora, você vai lá e atende. Você tá reforçando que ela sempre chore pra ela receber aquilo que ela quer naquele momento. Se é alguma coisa, uma atenção ou Sim, sim, isso é uma verdade, tá, isso é a criança a criança ela chama, mas depende da idade, se a criança te chama, né, aquele bebê, né, 2 anos, e você também não vai, você está ensinando uma outra coisa que talvez não esteja latente, que não adianta ela pedir ajuda. Então isso é muito perigoso, é uma linha muito, tênue, né, ser pai é na corda bamba também, né. Então assim, e se você não vai, né, se você ensina que ela pode chorar, ela começa a aprender e desenvolver a crença, porque criança não é desenvolvida só a partir do que fala, é a partir do comportamento que a criança tem ou não tem. De que ela não adianta pedir ajuda, aí pode ser que ela seja aquele adulto que não pede ajuda, que eu faço tudo sozinho, não se mexe na minha vida, né, então tem essa linha. Agora, claro, né, quando a criança vai desenvolvendo, né, as funções cognitivas, cabe ao pai ir se distanciando, que é na fase da adolescência a gente fala que se distancia mais, né. Distanciando de falar: "O que que foi? Mas espera aí, vem aqui e fala, não precisa chorar". "Não, não precisa ir até aí, vem você", né. Mas aí às vezes os pais também por um comportamento já automático, a criança chora, e eu vou lá e pego e faço tudo aquilo, e a criança não consegue entender o distanciamento. Então quando chega numa outra figura de autoridade como os professores, e vocês ali estão com várias crianças, que a gente precisa lembrar que cada vez mais os pais estão tendo menos filhos, então tem essa questão do advento do filho único, e você não faz, ele estranha. Entende? E aí ele vai aumentar o comportamento para chamar atenção. Então assim, E você ainda, né, e vai aumentando, né, até você vir. E então a gente é muito difícil, não só pelos pais, para vocês também que estão com figura de autoridade, eu às vezes quando estou trabalhando com adolescente, eu entender o que que aquele comportamento quer dizer e se eu devo reforçar ou frustrar. Então acho que esse é o pulo do gato, né, a gente entender se é na hora de reforçar ou frustrar.
É difícil você lidar com Quantas pessoas. vezes dei áudio pra Ju, Ju, meu Deus do céu, isso, eu acho que eu faço. Eu me emociono. É difícil mesmo, porque vocês têm a bagagem de vocês já têm a tendência da criação de vocês do que deveria fazer. É. E às vezes coloca aquilo não era o que era esperado, mas tá tudo bem. Vocês são duas pessoas que essas crianças, esses adolescentes, eu falo as crianças porque elas que estão em formação, né? Adulto é um pouco mais difícil, já tem as crianças mais enraizadas. De que as crianças vão aprender a lidar com o jeito de vocês também. Então elas vão falar assim, ó, a professora Carol é desse jeito. O comportamento dela é desse, não adianta eu chutar ele igual uma máquina de refrigerante, ele dali não sai coca, né? Até sai outra coisa. Já a Maria é desse jeito, né? Então isso é habilidade. A criança tem que passar por isso, porque ela entende o jeitinho, o joguinho de cintura. A criança Crianças são inteligentes. Então, e aí eu vi um vídeo, você ia falar alguma coisa? Não, vai. Eu já na cabeça, eu não tenho anotado isso. De um psicólogo, não sei se é um psicólogo, depois eu olho, gente, boto lá também. Que ele falava pros pais, no geral, assim, né? Pais responsáveis, coloquem seus filhos para fazer esportes competitivos. Coloquem eles para competir na dança, competir no judô, no futebol. Eles precisam competir, precisam perder. É muito importante. Fala sobre isso, Ju. Porque já é uma competição aqui na escola, né? A gente leva, é competição. Sim, Nem todo mundo pode ganhar. sim, A gente perde mais do que ganha, na verdade, porque é muita gente competindo, né? sim, Não é igual um jogo de futebol, que tem 2 times, é um ou outro, sim, né? A gente vai dançar contra 600 pessoas, eles não topam no número, é verdade. sim. Eles têm, sei lá, num festival dá 600 coreografias. Você compete nessa categoria com 50 pessoas. Só tem um primeiro lugar, um segundo, e cheio, Sim, né? Às vezes já ouvi até de pai falando, ai, será que é melhor ele dançar? Porque pode ser que ele erre tudo e fique chateado, que ele errou tudo e criar um trauma. Alguns isso, né? Com crianças de 3 anos. Ela vai errar tudo, é Sim. fofo, gente. sim. Aliás, errar é muito fofo com crianças de 3 anos. É que a gente espera que elas façam. Então elas não fazem tchau. Que elas Sim. fiquem, né, no mundo delas, tá tudo bem. Ninguém vai sair gritando. Até porque é uma forma da criança também descobrir o desconhecido, né? É. Ela tá descobrindo um mundo novo, ela tá indo ao que ela não sabe. Exato. Qual a importância da competição? Então, às vezes as pessoas falam: "Eu não gosto de competição", e aí é onde eu falo: mas o mundo não tá nem aí". Claro que você pode ser mais ou menos competitivo, escolher coisas quando adultos, aí isso é um nível de competição maior, eu quero me retirar, mas zero competição na vida não existe. Quando na eu tenho os 4 irmãos, tá. Então isso pra mim foi natural, né, então assim, eu não precisei fazer outras coisas para desenvolver essa habilidade de lidar com competição, né. E a minha mãe resolvia assim: "Não dá nada para ninguém, não dá briga", e a gente aprendeu a lidar com frustração, né. Então assim, hoje com esse advento de ter menos filhos, né, muitas vezes não vai se ter vai se ter aquilo, porque o pai não vai entrar em competição, não de forma consciente com o filho, né. Então eu chego cansado do meu trabalho, meu filho quer o meu celular. Aí eu vou lá: "Não, não pode, o celular é meu". Dá o celular, eu tô aguentando, né. A criança é implacável, É. né, ela tem muito mais energia que a gente. Então a gente não de forma consciente, a gente gera esse ambiente competitivo, então é importante, sim, a criança sair, conhecer isso. Se como adulto quando adulta ela quiser, ela vai poder pensar assim: "Eu tenho estratégia para lidar com isso, mas não quero". Não quero. Vou ficar no nível de competição aqui natural da vida. Não quero. Ok, a gente vai lidar com a aceitação. Agora, quando a pessoa não faz porque ela não sabe, isso é um prejuízo gigante no desenvolvimento dela. Não, eu até queria, né? Mas eu não sei. Entende? Então, a competição é necessária, é bom colocar em ambientes, porque a gente não tem isso de forma natural. Porque às vezes os pais fazem um comparativo. Ah, mas eu tinha. Mas quantos irmãos você tinha? Primo? Você vivia na casa de primo? Nossa, primaiada. Sim. Não é? A brigaiada que dá isso, que pegou meu doce, que não sei o quê, e a criança, selva, solta, né? E agora, cada vez menos, ela tem essa oportunidade. Exatamente. Eu acho que agora vamos sair um pouco de criança. Acho que a gente pode falar também um pouquinho sobre agora os benefícios, né, da saúde mental para. Então, eu queria trazer um pouco até para, né, ao meio da mulher na dança. Acho que a gente pode trazer isso, porque a gente tem, e a gente sente isso aqui na escola, tem muitas mulheres que vêm buscando a dança
como um refúgio até para a saúde mental, né, encontra um espaço onde ela vai, socializar com outras mulheres que também às vezes estão passando por alguns momentos. Adolescentes também. Adolescentes Também, também. adolescentes que já vinha com essa, ela tá passando por isso, e a dança ajudou. Sim, então como é que, né, chegar nesse lugar, a gente fala sobre saúde mental nesse lado. Da forma também agora saudável, mas que a dança pode proporcionar. Então, a dança, o esporte, sobretudo a dança, ela vai agir na autoestima, tá. O que que é autoestima? A autoestima tem 3 pilares. Aham. A primeira é a autoimagem, a segunda não nessa ordem, tá, gente. A primeira é a autoimagem, segundo o autoconceito e o terceiro a autoeficácia. O que que é autoimagem? "Ah, sou feio, sou bonito", as crenças. O que que eu acho? Meu nariz é grande, meu nariz é pequeno, né, baseado nos parâmetros sociais, porque é o que a gente tem, gostando ou não. O autoconceito é o que eu penso sobre mim, né. E aí, o meu nariz grande é bonito ou é feio? Né, ser alto é bonito ou é feio? Então, o conceito é a qualidade daquilo, né. E a autoeficácia é quanto eu sou capaz de realizar alguma coisa, resolver problemas, né. Eh, com o advento da internet, eu sei que acaba que todo mundo fala isso, mas é verdade. A gente tem muito comparativo, né, e isso é prejudicial porque a gente só vê um recorte da vida das pessoas, né. Por mais que tem pessoas que tentam mostrar, né: "Não, eu tô mostrando minha vida completa", e aí você fala assim: "Meu, mas acordou assim, né?" Já acordou, piorou pra mim aqui, né. Então a gente sabe, né, que as pessoas elas têm uma dificuldade de se expor de maneira natural, né. A gente também teria, né. A gente não tá aqui tudo maquiada. A gente tem as nossas inseguranças, então isso não é nem crítica, né. Então a mulher, sobretudo, que foi que a Maria trouxe, a mulher ela já tem essa questão de que o quanto eu tenho que ser bonita, É. né. Então, às vezes, a gente quando pequenininha, eu tenho Antonella, então eu sempre me policio disso, porque eu falo: "Filha, você é linda, você é linda". Aí eu fico pensando: "Não, o que mais a Antonella é?". Porque ela é mais coisas, mas eu só tô reforçando que ela é linda. Então, ela não vai poder sair sem maquiagem, porque eu sou linda. Se eu não sou linda, eu sou o quê então? Exato. Eu não sou nada. E aí ela vai, né, querer sempre a autoimagem para o autoconceito tá bem, e a autoeficácia é preciso ficar resolvendo esse problema da beleza. Então é isso que acontece, a autoeficácia na autoimagem ela é assim, preciso resolver esse problema da beleza, cílios, boca, botox o tempo todo e gente, eu não sou contra não, tá, não é questão de ser contra, eu só estou dizendo como é, como são as coisas. Então, sobretudo, a mulher ela tem essa questão, né, da autoestima, Né, porque é mais, em cima da mulher. principalmente da beleza. Da beleza. E se você não tá esteticamente do padrão, já não serve, vamos dizer assim, já tem um julgamento que vem. E aí a gente se ba e a gente acha que a gente, por causa de tudo, a gente vai se baseando nas outras pessoas, então as redes sociais, né, as comparações, então até dentro as meninas, as adolescentes que olham para as bailarinas e fazem as comparações com o corpo, com estética, então é muito isso, e isso vai gravando a saúde mental automaticamente, né. Sim, porque vai, me instigando a autoestima, esse autoconceito, né. Eu olho muito para o que eu quero atingir e eu falo: "Não tem problema em inspiração", né, desde que eu entenda que aquela pessoa passou por um processo e eu entenda qual processo ela passou e depois de repente eu quero passar um parecido, né, um processo parecido, pergunte para ela, né: "Olha, como é que você chegou até aí? Porque onde você fez isso? Onde você aprendeu? Como é que é?". Que é a questão de aprender a habilidade com aquela pessoa que você inspira. O problema é quando olhar aquilo que você quer, o seu objeto de desejo, ele te paralisa, porque aí entra na autoeficácia: "Não, essa pessoa é assim, eu nunca vou ser assim". Talvez você nunca seja como ela, que ela é única, mas eu nunca vou conseguir alcançar o que eu quero, né. E aí porque esse negócio também, gente, da gente pensar: "Não, é você e fique assim do jeito que você é". Não, nós somos em desenvolvimento. Nós temos inspirações e admiração, isso não tem problema nenhum, desde que isso seja reforçador o suficiente para eu caminhar no ca caminhar para a vida que vale a pena ser vivida, que eu quero viver, e não que me paralise e eu vá para baixo do meu cobertor cobrir a cabeça, porque eu sou muito ruim. E nas escolas, assim, hoje não tanto, mas a dança, principalmente o balé clássico, sempre foi rodeado de muita coisas negativas. Então, eu vou lá e vou, sei lá, né, tem gente que tem pavor de balé clássico. "Ah, porque eu sou minha mãe, quando fez aula, a professora gritava, chamava de incompetente". Isso acontecia. Sim. Eu espero até que não aconteça mais, tá, gente? A gente, né, tem outras formas de ensinar, que não é xingando ninguém, né?
Mas acho que eu gostaria que você falasse, assim, uma dica, um conselho para as escolas de dança, os professores de dança, como tornar o ambiente seguro emocionalmente dos alunos. Tá. Essa questão que você trouxe, Carol, é muito baseada, não que não aconteça, né? Como eu falo, tudo pode acontecer, baseada no passado. Então, os nossos pais também, na maioria, né, receberam essa educação que, de repente, as professoras de balé, né, representando a época, faziam, né? Eu arrebento você, né? Não que as professoras de balé, mas os pais, né? Eu arrebento você, vem aqui que eu te quebro inteiro. Você perde todos os dentes da sua boca, né? Isso, né? Então é o que representa. O que eu poderia dar de orientação é que vocês sigam como o mundo está agora. O mundo agora é muito mais essa questão, está muito mais latente, não que não tinha lá atrás, essa questão do reforço, que é o que vocês estão fazendo. Então, se eu fiz algo que não é esperado para o desenvolvimento daquele esporte, eu vou ter que ser avisado, orientado através do reforço. Eu não preciso ser humilhado, né? Porque a humilhação, ela pode trazer, sim, dois extremos. Um é eu não consigo nada, então eu não vou atrás de nada, que é o meu sonho, e aí quando eu chego na velhice eu desenvolvo depressão, né? Os idosos, porque eu não realizei nada, né? Deveria ter feito mais, deveria ter ligado porque os outros falavam, né? E aí a partir dali vão fazer o que pode daquele momento, né? Ou eles vão para a questão de que eu vou humilhar também, né, eu vou ser essa pessoa, Aham. né, eu vou ser a pessoa que grita, que xinga, que reforça crenças disfuncionais do outro. Então se eu puder uma orientação, siga o que o mundo é, que é esse mundo reforçador. Se eu faço alguma coisa que não está de acordo, eu vou ter, uma punição. A punição necessariamente é xingamentos, bater, não essa punição, a gente fala que causa mais medo do que de fato ensina alguma coisa, né. Mas a punição de que: "Olha, você não vai poder fazer isso". Por quê? Porque você é ruim, não, porque essa é a vida. É consequência, né, não é só eu, funciona, é assim que funciona a vida. "Ah, mas é injusto". É, Tem uma coisa que eu tudo falo, bem. muito em aula, que eu falo: "Gente, eu não tô corrigindo isso porque é estético, eu tô corrigindo porque se você não fizer dessa forma que eu estou falando, você vai se machucar". Porque acima de tudo o balé trabalha com físico, é esporte. Então uma coisa feita da forma errada, se um jogador de futebol chuta a bola com o bico da chuteira, né, que se chuta com o pé de lado, né, pelo que eu acho que é assim, eu não faço ideia, mas ele chuta com o bico, como chuta, ele machuca os dedos, provavelmente a unha dele uma hora vai cair, né, tem uma técnica. Eu acredito que sim, que tem uma técnica, até para saber onde você quer jogar a bola, Acertar o gol, né, mas machucado, só vai nadar, só pode nadar assim na natação. Vai bater no colégio da raiva. não vai atingir o objetivo. Então tem a correção. Não é sobre estética, é sobre não se machucar dentro da técnica. Eu falo sempre isso. Não, né, eu não aprendi assim, viu, porque eu aprendi de outro jeito, eu aprendi: "Você gostar, tá rindo, era presa, né". Mas, eu mudei que não. Então, mas você tem, Carol, me parece, né, avaliando aqui, que você tinha uma resiliência para lidar com isso, né. Então, às vezes a pessoa fala assim: "Mas eu lidei com isso". Claro que você sabe as suas dores, Sim. certo? Mas você tem uma resiliência, a gente não pode contar que todo mundo tem a mesma resiliência, sobretudo essa nova geração, né. Então vamos com calma aí, pessoal. Ai, meu Deus. E Ju, que práticas você recomenda para as pessoas que querem cuidar melhor dessa saúde mental? O que que você pode indicar, assim, que elas podem fazer pensando em saúde mental, em melhorar e até às vezes descobrir que tá com algo, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, com uma mágoa, alguma coisa, elas não sabem nem explicar. Como que você consegue, o que que você recomenda? Tá. Saúde, assim como a saúde, que eu falei que eu não gosto dessa divisão, mas tô entendendo que a gente tá falando para as pessoas entenderem. É. Assim como a saúde total, você precisa cuidar desses pilares, né, porque um interfere no outro. Sim. Então, por exemplo, saúde física, precisa frequentar o médico, né, ver ali, fazer os exames, mesmo sem sintomas, e isso vai ajudar na saúde mental, porque se você acha que você tá com uma dor e você às vezes, tem as distorções cognitivas que a gente fala, a gente começa a catástrofe, eu tô com dor aqui, vou no Google, já sabe o que que sai, né. Tudo. Tô indo, gente, parti. E aí aquilo vai afetar a saúde mental, por quê? Porque você vai ficar ansioso, você não vai conseguir viver o presente, você vai eu vou estar aqui e vou estar assim: "E essa dor aqui, hein, talvez seja a última vez que eu vejo essa". Então eu já começo a ter uma nova postura aqui perante vocês. Então assim, precisa cuidar do físico, eu
eu queria falar uma coisa que as pessoas acham que é balela, né, que é, na verdade, aí todo mundo fala isso. Gente, não existe saúde física nem mental sem exercício físico. Não existe. Não existe. Quem falar o contrário tá mentindo. Ju, então é só o exercício físico? Não, é um dos pilares. Não adianta fazer tratamento incompleto. O seu corpo vai te avisar, a sua mente vai te avisar que está incompleto. Então precisa de exercício físico, até porque o exercício físico, ele libera um hormônio que a gente vai perdendo com o tempo, que se chama dopamina. Liberam outros também, tá? Mas esse é o humor do bem-estar, de eu me sentir bem, para me sentir eficaz, me sentir disposto. Então precisa de exercício físico. Às vezes o paciente ele tem que fazer o tratamento com o psiquiatra, porque às vezes precisa, às vezes é uma questão de disfunção química do cérebro, tá? Então não adianta tratar com outra coisa, tem que ser com medicação também. Vai na terapia, né? Vai na terapia, vou repetir, vai na terapia, não com academia, que se matricula lá e vai 2 vezes e não vai mais. Vai na academia, tá fazendo todas as funções que precisam, mas não tá fazendo exercício físico, né? E aí vou engordando, não gosto de engordar, isso já atrapalha a minha autoestima, tudo que a gente estava trabalhando não é reforçado, porque eu olho para o espelho me diz outra coisa, né? Eu começo a ficar desanimado, perder função, porque eu não tenho a dopamina necessária para viver o meu dia a dia. Então, o que eu oriento é exercício físico, terapia, se tiver com alguma questão que não está conseguindo lidar, ou se tiver algum transtorno, porque não é todo mundo que vai para terapia que tem transtorno, tá? Às vezes é uma questão comportamental, se tiver transtorno, tem que fazer terapia. E a questão, se precisar tomar medicação também, vai tomar. Psiquiatra que vai, exatamente. E o principal, além de tudo isso, que é se expor. O que é se expor? Expor para a sociedade, me expor, né? Uma pessoa que não está fazendo as funções, existe uma roda da vida que a gente chama que você está em equilíbrio, trabalhando, tendo lazer, contribuição social. A pessoa que parou de fazer isso, ela está em disfunção. E não adianta. Aí eu falo, não adianta a pessoa fazer terapia, ela só vai fazer terapia se ela estiver disposta a fazer essas coisas. Senão, também não vai funcionar. Então é isso, exercício físico, tratar a mente, corpo, da maneira que precisar e exposição certo nível. Ouviram? Terapia e dancem. Dancem em lugares não tóxicos. Tá? E outra coisa, coisas pedagógicas, nada agressividade, gente. Aliás, fujam de bolhas tóxicas, porque só atrapalha. Dance para aprender a dançar na vida, né? Porque a vida é uma dança, né? Às vezes, se você não estiver no ritmo certo, Pois é. isso dá ruim, né? Alguma coisa vai vir te avisar. Aí que movimentar, né? A gente tá Precisando de exercícios mais longos. isso me dá uma Eu olhei ali, mas eles têm uma plaquinha aqui que a avisando, não tem pra gente, viu? E aí eu nem vi a frase. Eu acho que até, tá assim lá. acho que até pra gente finalizar isso que a Ju falou, que eu achei muito legal que tá aqui no meu papelzinho, que eu vou ler. Saúde mental não é luxo, é base. E dançar com leveza começa quando a gente aprende a se escutar. É isso. Né? Então, na vida, a gente precisa aprender a se escutar o nosso corpo e ir atrás de ajuda, de também que essas pessoas vão ajudar a gente a se escutar ainda mais. Então, gente, busquem ajuda sempre que precisar. E vamos tirar esse tabu de que psicólogo é quando você tá louco? Não, psicólogo é sempre. Porque dança é só pra quem sabe dançar. Não, Tá? não precisa ir atrás disso. Adorei. Também. Obrigada, também gostei muito. Hoje a gente despedir da Ju, só para lembrar que o próximo episódio do nosso podcast é sobre trabalho, sobre o mercado de trabalho da dança. Então não percam também o próximo, é bem legal. E a psicologia também está envolvida na dança, para psicólogos que tratam de bailarinos, né? E a gente tem todas essas milhões de opções para você estar no meio da dança envolvido, porque é muito importante. Na psicologia tem especialização, né, em dança, em atleta, em esporte, para conseguir lidar, porque é muito diferente você lidar com um atleta, você lidar com um TDAH, sim, não precisa dizer especificamente, mas tem diversos meios. Esse episódio fica salvo para você aqui nas nossas redes sociais. O próximo episódio sai na próxima sexta, daqui 15 dias, não perca. A Ju, além de tudo, está batendo esse papo super legal com a gente. Ela também atende, a gente vai deixar as redes sociais dela aqui. Você pode falar também no seu Instagram. Conversar mais com a Ju, saber mais, passar em consulta com a Ju também.
Se você quiser falar suas redes sociais para te seguirem, Ju, fica à vontade. Aí você não vai colocar. Aí você não vai colocar embaixo. É tranquilo. Bom, a minha rede social é psi.julianabellini, desculpa gente, psi_ Juliana Bellini, ponto é o e-mail, eu já tô toda confusa. E eu também tenho o da clínica, que é a clínica PBE Juliana Bellini, tá? Que tem pessoas que atendem comigo, para poder diversificar mais. A Ju tem uma clínica muito legal, que lá ela tem uma equipe de psicólogas que conseguem atender diversas áreas da psicologia. Então não deixe de seguir, de entrar em contato. Se você está passando por algum momento também difícil, busque ajuda. Estamos sempre por aqui. Deixe seu comentário se você gostou desse episódio. E lembre que saúde mental não é luxo, ela é base. Então a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e até a próxima sexta.